Com o pedido para ficar em casa, cada vez mais a leitura se torna importante. É uma forma de a gente interagir através da leitura. Eu estou recebendo o presidente da Academia Douradense de Letras, poeta Marcos Coelho. Marcos, obrigado pela visita. E eu vou entrar numa assunto, você deve estar sofrendo bastante. Vinha do Paraguai, vinha de Bolívia, vinha de Chile, né? Algumas conferências e organizações que você participou, e agora tem que ficar em casa, né? Agora, nesse tempo de pandemia, a literatura ela ganha mais prestígio, por incrível que pareça. Porque quando você fica confinado, o que lhe sobra, né? Inventar coisas, né? E a literatura, ela não é uma fonte de tratar doenças, nem de fazer grandes mudanças, mas provoca reflexões. E nesse tempo, quem não precisa de refletir sobre a vida, esse medo da morte, a questão de sobrevivência, até nós como espécie humana. E nesse tempo também a família é obrigada a conviver mais intensamente, coisa que quando não tem essa questão da pandemia, você fica mais distante das pessoas. Quem tem um livro físico se apoia nele. Mas hoje também no mundo virtual nós já temos várias possibilidades. E a academia, com o seu panteão de escritores, né, e dourados, que a cada dia está produzindo mais talentos. Eu, nesse período mesmo, tenho prefaciado obras, por incrível, Antônio Carlos. Tem um livro agora que já está disponível em e-book, que é um livro do Enágio Albuquerque, e ele simplesmente já, nesse tempo de pandemia, resolveu publicar a sua história, e é um douradense. É uma história super, super legal, interessante, que chama Sempre Forte. Já está disponível na Amazon, são 105 páginas, trata sobre o câncer, trata sobre os dilemas da família, tem nesse cenário Dourados, Campo Grande, Carapó, a gente se sente muito em casa, é um livro bem interessante, você pode acessar pela internet. Outra autora muito conhecida e célebre na nossa cidade, membro fundador da academia, é a Lore Alice Gresler. Para as crianças, no Camaleu, né, camaleu.com, você tem todas as histórias da Lore Alice Gresler ali disponíveis e com som da página virando, que eu achei muito legal. A série coletânea dela, ela tem livros infantis, são toda a coletânea que ela produziu. Inclusive tem uma história de Nioaque, não sei se a maioria sabe, mas Nioaque é a única cidade que tem todas as vogais no nome. Nioaque, você tem o A, o E, o I, o O e o U, numa própria situação. E ali tem o Vale dos Dinossauros, é um trabalho bem interessante, que a criança vai ver as pegadas do dinossauro, você vê todo o livro colorido, e nessa sugestão, então pega um bom livro, ou livro da literatura brasileira, ou de preferência, puxando para a Academia Douradense de Letras, leia os nossos escritores mato-grossenses, escritores douradenses, que tem muita produção e disponível já pelo acesso virtual. Rogério Fernandes Lemos também tem 2 livros publicados na Amazon, que se pode digitar lá na Amazon, você baixa e pode ler no tablet, junto com a sua criança. Não vai faltar oportunidade de leitura e nós precisamos ler. Ler para quê? Para poder sair da depressão, para poder abrir novos campos de esperança, se atualizar, desenvolver um pensamento crítico e achar um sentido da vida. Porque a literatura, ela é iluminativa, ela ilumina a nossa mente e dá um sentido ao nosso viver. Eu sou apaixonado pela literatura. E nesses tempos a gente tem que se apoiar na internet. Eu agradeço muito o espaço de trabalhar esse lado virtual, de a gente poder falar por vídeo, não deixar de expressar, não deixar de produzir seus poemas nos sites, né, nos grandes grupos, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter e por aí vai. Fala um pouquinho das suas últimas viagens, Marco. Eu estou cheio de saudade, vontade de viajar de novo. Mas eu fui agora recentemente, né, entre março, eu fui ao Nordeste, né, no sertão pernambucano. Voltou às raízes, né? Voltei às raízes. Como Pintanajura, andei por Telha Branca, Gravatá, né, a Suíça brasileira, e pesquisando sobre a história da família Coelho Pereira, que é a família da minha mãe, que é o meu próximo trabalho, né?
convivi lá com os parentes que eu nunca tinha visto. E também fui ao Chile, né? No Chile no ano passado, fui à Bolívia. E nesse trabalho todo, nós temos grandes obras a serem publicadas dessas experiências. Até parece uma brincadeira, mas o meu antecessor, né, o membro fundador da academia, que o Dr. Joaquim Lourenço Filho, tem livros sobre as suas viagens ao Oriente. E desde que eu entrei na academia, eu também não consegui parar num lugar. Parece até uma brincadeira de troca de cadeira. Um troca a cadeira e continua viajando, né? Parece que eu recebi esse galardão de viajar e levar a literatura. Agora o Nordeste brasileiro já sabe sobre Dourados. Tem o livro de Dourados, tem o livro Gotas de Poesia, que é um livro bilíngue que eu levei para lá também. Conheci outros escritores. E nessa jornada nossa, a gente vai agregando essas memórias, trabalhando as memórias nossas e as dos outros, iluminando. Eu vejo que o nosso trabalho como escritores não é apenas dentro do universo acadêmico, mas é dentro do universo humano. Desde que a gente passa a expressar, a fotografar a vida através das palavras, nós auxiliamos para que o ser humano ele se encontre consigo mesmo e descubra que a vida ela não é apenas esse espaço. É um espaço passado, é um espaço presente, mas também é uma projeção para o futuro. Então a literatura pode não ter a pretensão de curar o mundo, mas ela auxilia muito nesse processo, auxilia no processo do encontro e, sobretudo, o processo da juventude. Porque a leitura ela tem que ser estimulada na infância. E se nós não trabalharmos com as nossas crianças nesse aspecto de ler mais livros, de tornar isso um hábito na vida dos jovens, realmente eles não vão achar sentido. E aí esse número de suicídios, número de depressão e tudo mais, isso vai acarretando. E o idoso também tem que voltar a ler. Os idosos eles precisam ler até mesmo para esquecer dos seus problemas habituais e refletir sobre aquilo que podem fazer ao futuro. A academia tem estimulado muito a produção literária já na maturidade. Nós temos escritores de 70 anos, né, de 75, de 80, de 90, que têm ainda produzido. E essa produção contínua é que faz com que a imortalidade se torne vívida. O meu bisavô viveu 103 anos, né, lá no Pernambuco. E aí pensei, a história dele não pode ficar perdida. E aí por isso que eu fui lá na minha incursão fazer esse laboratório. Porque a vida precisa ser registrada. E a literatura tem esse poder de registro. Seja registro histórico, seja um registro de pensamento e produção, mas que seja sempre a memória registrada dos sentimentos, registrada para o presente e para o futuro, com intenção ou sem intenção, mas que seja sempre crítica e libertadora.